Olá, telespectadoras e telespectadores do programa Nossa Literatura. Estamos aqui na sede da Copa Acesso mais uma vez, uma nova conversa. O convidado de hoje é poeta, é trabalhador da indústria, mas ele vai dizer isso daqui a pouco. Ayrton Mendes, conte-nos a sua trajetória. Opa! Primeiramente, quero agradecer a gentileza da Copa Acesso, de vocês, por me convidar. Muito bom. Nós é que agradecemos. Legal. Bom, eu sou... Meu nome é Ayrton Mendes, né? Eu tenho 62 anos, nascido em Santo André, na Vila Helena. Minha vida toda fui metalúrgico, excetuando um período que eu passei, que eu resolvi dar aulas também, mas depois acabei voltando para a fábrica novamente, né? Então trabalhei, tenho bem 45, 46 anos dentro de fábrica, principalmente Santo André, São Bernardo, o ABC, né? Certo. Você trabalha com ferramentaria? Eu sou ferramenteiro. Fiz curso de projetos também, na ET, Lauro Gomes, lá em São Bernardo. E trabalho também com AutoCAD, faço uns projetinhos, né? Mas, assim, é tudo dentro da área de ferramentaria, né? Moldes e outras ferramentas que geram produtos para que nós possamos trabalhar no dia a dia, né? Utilidades e tudo mais, né? Então eu faço moldes que vão produzir peças plásticas, frascos, garrafas e uma infinidade de coisas, né? A gente já nem consegue lembrar o tanto, as centenas, os milhares de serviços que fizemos ao longo desses 45 dias. Muito bem. 45 anos. Perdão, 45 anos, como é que é isso? 45 anos de ferramentaria, você certamente já fez muita coisa, né? Muita ferramenta. Mas, Ayrton, você, além de trabalhar todo esse tempo com ferramentaria, você escreve. Sim. Você tem participado de movimento cultural da cidade, e recentemente você publicou um livro de poesia. Sim, Jean, sim. Nesse período todo de trabalho, estudos, também me despertou a paixão pela escrita e pela leitura. Nós formamos um grupo a partir de um curso em São Bernardo, chamado Tantas Letras. Isso há 14 anos atrás, mais ou menos, nasceu um grupo, né, um coletivo de poesia, né, chamado Coletivo Tantas Letras, e a partir daí nós nos encontramos mensalmente em saraus, fazíamos saraus lá em São Bernardo. Por conta da pandemia, tudo acabamos dando um tempo nos saraus, mas continuamos, né, formamos amizades que se sedimentaram aí e continuam ao longo dos anos, né, grandes amigos, grandes poetas, e por aí começamos a trilhar o caminho da poesia, da escrita, e esse daqui é o meu primeiro voo solo, meu primeiro filho, chamado CTPS. CTPS. A garotada mais nova, muitos aí não vão saber o que é CTPS, né? Sim. CTPS, Carteira de Trabalho e Previdência Social, é esse o nome, não é? É isso mesmo. Muito bem. É isso mesmo. E você deve saber, Jerônimo, que nós somos contemporâneos, somos de gerações da mesma geração, ou um pouquinho diferente, mas você deve saber que na nossa época, principalmente nós, filhos de trabalhadores,
quando fazíamos 14 anos, ou completávamos 14 anos, nós tirávamos a carteira profissional. Então, Isso. a carteira vinha antes do RG, né? A carteira profissional. E a partir daí que você tem a carteira, a gente ia fazer Senai. Exato. Né? Era quase que uma obrigação, né? Uma coisa muito comum. O filho do operário, ele já ia fazer Senai, ele ia ser um ferramenteiro. O sonho de todo mundo era ser um ferramenteiro, né? Que naquela época ganhava bem. É um caminho meio que natural nas famílias aqui no ABC, sim, né? Sim, a região operária que a gente trabalha, né? Então, a partir daí, eu, com 14 anos, fiz Senai ali na Mário Amato, centro de Santo André, e a partir daí comecei minha vida pelas fábricas de São Bernardo, Santo André, Diadema. Né? Temos aí o início da trajetória nossa é a mesma, muito comum, né? Eu também fui para o Senai no início dos anos 70 e tive aí uma carreira profissional como metalúrgico também. Uhum. Mas, enfim, você, depois de um certo tempo, você começa a participar de um coletivo de poetas. Aí você começou a escrever nessa época ou você já escrevia antes? Como é que foi isso? É o que eu costumo dizer, né? Eu escrevia algumas coisas, mas elas ficavam sempre bem guardadinhas na gaveta da minha escrivaninha, né? Certo. E a partir do momento que eu comecei a me relacionar com esses camaradas, com esses e essas poetas, a gente começou a se mostrar para a vida da poesia e para as pessoas também, né? A gente começou a acreditar um pouco mais no que a gente escrevia e a partir disso, Jerônimo, eu resolvi cursar, já com quase 50 anos de idade, cursar uma universidade, né? Fiz formei-me em letras, com ênfase na literatura portuguesa de Portugal e das colônias, tinha na África, e a partir desse estudo, esse curso era justamente para refinar a minha escrita. Muito bem. Não era outra coisa, tinha uma boa profissão, entre aspas, né, mas uma boa profissão, e eu queria aprender a tratar melhor as minhas letras, minhas palavras. E perfeito. Foi assim que eu consegui. Muito bem. Você frequenta, eu sei, aqui na cidade, o Alfarrábio, Espaço Cultural Alfarrábio, da nossa querida Dalila Teles Veras, que aliás, Dalila, estou ensaiando, aguardando um momento aí para também trazer Dalila aqui para a gente conversar um pouco sobre Alfarrábio. Você começa a participar do Alfarrábio. Como é que foi a tua aproximação com o Alfarrábio? Conta pra gente. Foi um pouco o processo inverso, porque dentro do curso Tantas Letras que nós tínhamos, então existia o coordenador eram 3 grupos, né? Poesia, prosa e crítica literária. O coordenador da poesia era o poeta Tarso de Mello, e ele sempre foi muito ligado a Dalila, né? A Dalila foi uma das convidadas de uma dos encontros nossos lá do Tantas Letras, né? Certo. Depois ela chegou a participar de outro, mas foi assim, e a partir daí já formou-se um vínculo e eu comecei a participar da Alfarrábio, né? E esse livro, é um parênteses aqui que eu faço questão de colocar, esse livro ele foi gestado todinho durante a pandemia. Certo. Né? E aquela história, nesse momento vale aquela história, escrever para não enlouquecer. Okay. Isso eu percebi bem mesmo na pandemia. E comecei a
Você sabe, Jerônimo, que é muito mais difícil você fazer um livro do que você fazer um poema. Porque os poemas você vai escrevendo, né, de uma maneira ou de outra, vão saindo os poemas. O problema todo é você dar um corpo para aquilo. O livro é um ser vivo. Então você precisa, ele tem que ter um corpo. Então, de certa maneira, as poesias precisam conversar entre elas. E aí a carteira profissional foi o caminho que eu encontrei para colocar uma parte de poemas operários que eu tinha. Certo. E a partir da carteira eu comecei a ver outras coisas ali dentro. Então o livro é dividido em 3 partes. Tem uma primeira parte que eu chamo de documento, né? Que são algumas leituras poéticas da carteira, do RG, né? E principalmente do que a carteira, a mensagem que ela transmite lá dentro. Perfeito. A carteira profissional esse ano está fazendo 90 anos, né? E tem muita gente interessada em matar essa velhinha simpática. Ela se tornou digital? Sim, mas e muita gente que nunca possuiu a carteira quer matá-la. Pois é. E a carteira profissional, gente, a carteira profissional é um registro de história, da sua história como trabalhador. Porque a partir dali eu consegui, vamos ver o meu caso, a partir dali eu abri a carteira, eu comecei a ver as empresas que eu trabalhava e dentro dessas comecei a lembrar dentro da empresa das pessoas, dos movimentos, das greves e das festas, de tudo que a gente tinha lá. E a partir daí, é o que eu digo, se você quer fazer uma biografia, se você for operário, você vai ter que ter sua carteira do lado. Se você quiser escrever a sua biografia, você tem que ter a sua carteira profissional do lado. Com certeza. Não é? Sim. Então essa é uma parte do livro. Uma outra parte é isso que eu falei também, que são as empresas que eu trabalhei. Algumas delas eu coloquei aí de forma poética também. E uma terceira parte que eu chamo de O Operário se Atreve a Sonhar, que são poemas feitos por um operário, com uma leitura do mundo do trabalho. Né, então, sim. Esse é basicamente esse livro aí, CTPS. Eu tenho o hábito, Ayrton, de, sempre que eu pego um livro, ler a contracapa. Opa. Porque as contracapas dos livros são altamente reveladoras do que a gente pode encontrar ali, não é? Então me permita ler aqui a contracapa do seu CTPS. Num país sem identidade, o trabalho não precisa de registro. O operário é um fantasma ativo e o salário, mais do que sempre, rima com dispensário. Sim. Esse é um trecho do poema que dá o nome para o livro, CTPS. Muito bem. Ele fala um pouco da carteira, né? Então, como eu estava dizendo, essa carteira que está completando 90 anos, eu tenho 2 carteiras profissionais. Uma primeira, que eu tirei necessariamente para poder fazer o Senai, trabalhar e fiz Senai pela TRW, que era aqui em Mauá, né? Extinta TRW. Extinta TRW. E aí, depois, com o passar do tempo e com o trabalho e com o movimento operário, qual eu sempre fiz parte também, sempre integrei essas lutas, eu tive que tirar uma segunda carteira. E aí, uma carteira com mais de 30 anos de diferença da outra, e você olha, as páginas são todas exatamente iguais e as mensagens são iguais. A primeira carteira, ela tem uma apresentação, é um negócio interessante. A primeira carteira tem uma apresentação do Alexandre Marcondes Filho, que foi o ministro do Trabalho do Getúlio Vargas. A segunda carteira, segunda carteira, tem a apresentação do Almir Pazianotto Pinto,
que foi ministro do Trabalho do Fernando Henrique e foi advogado do nosso sindicato, dos metalúrgicos de São Bernardo. Exato. Né? Dentro disso eu fiz um poema também, um pouco satírico, falando um pouco em relação a isso. Ok. Antes da gente falar dos poemas, Sim, propriamente ditos, vamos ver o seguinte, vou mostrar aqui para os nossos telespectadores a capa do seu livro, porque ela tem uma imagem que é muito reveladora do que acontecia com a juventude do nosso tempo, né? Esta imagem aqui, ela diz muito. Explica para os nossos telespectadores e telespectadoras o que significa essa imagem. Isso revela um pouco uma prática nossa. Quando íamos nas portarias à procura de emprego, nós costumávamos levar a carteira profissional e um pente. Quando você chegava na portaria, pegava o pente, às vezes tinha um espelhinho, né? Dava uma ajeitada e apresentava a carteira para batalhar um emprego. Né? Então ela mostra isso, essa capa e as fotos de dentro dela são do Roberto Parizotti, né? Um excelente fotógrafo, grande amigo também. Esse livro foi produzido com muito carinho pela Dalila, pela Alfarrábio, pela equipe da Alfarrábio, a Dalila, a Luzia, né? E é incrível assim como aquele pessoal da Alfarrábio cuida da impressão de um livro e o esmero que eles têm com as palavras, se está tudo certinho, se está do jeito que eu escrevi mesmo, né? Então, assim, foi um grande prazer tanto produzir o livro como produzir esse trabalho pela Alfarrábio. Ok, de fato. O livro ficou, sim, com um projeto gráfico excelente. Você e a equipe da Alfarrábio estão de parabéns. Mas você quer ler um poema aqui para os nossos telespectadores? Escolha um poema para apresentar aqui. Eu acho que esse poema ele me apresenta um pouco, para vocês me conhecerem melhor. Eu falei para vocês que meu nome é Ayrton Mendes, mas na verdade eu sou apenas um peão de fábrica. No vício dos anos, este velho aprendiz de perfeições declarou amor pela graxa, pelo cheiro do aço, prazer de moldá-lo, transformar matéria bruta em ferramenta que depois outra ferramenta produzirá. Na dialética insalubre da fábrica, moldei-me e ajudei a moldar meus camaradas. Queríamos também ser de aço para resistir ao patrão. Queríamos ser de aço e produzir ferramentas do pensar. Mas o patrão tinha a máquina e tinha o dinheiro. Ele comprava o ferro e a graxa das nossas mãos e guardava o nosso tempo e os nossos pensamentos em livros e cartões de ponto. Então aprendi a trocar, dividir e somar sonhos, igual a marmita na hora do almoço. Pedaço do sonho de um e de outro, para saciar a fome. Na insistência do sonhar, percebi que por trás da dureza do aço, da frieza errática dos cálculos, existia alguma comunhão. Mesmo inconsciente, nós nos irmanávamos na inconstância dos pensares, na vastidão dos olhares, na graxa das mãos, na pureza dos destinos. Mas fome de sonho é diferente de fome de marmita. Marmita e fome acabam juntas, e fome de sonho não tem fim. Sonho dividido é sonho somado, é sonho acordado, martelado, como o meu trabalho. Quanto mais divididos, maiores ficam, e crescem, e crescem. Chegará o dia da multidão, dia de milhão em um em um milhão, dia de rasgar cartões, de trocar uniformes,
para continuar o trabalho no tempo do sonho. Muito bem. Fantástico. Obrigado. Obrigado. Muito bem. De fato, nós jovens dos anos 70 tínhamos que nos apresentar, usava-se muito a expressão bem afeiçoado, né? Bem afeiçoado na chegada às fábricas para procurar emprego. Conversar, normalmente era com a moça do RH, né? Isso! Tinha aquela coisa de entregar a carteira. Isso, né? E desde que você entrava na sala, ela já estava te medindo. Mas eu ia trabalhar numa máquina, não é? Eu ia trabalhar numa máquina completamente impessoal, produzir peças, ler um desenho e produzir peças. Mas eu tinha que deixar a empresa vasculhar a minha personalidade para ver se eu poderia me adequar a produzir as peças para aquela empresa, né? É verdade. Ayrton, quando eu li o CTPS, me chamou muito a atenção, porque eu me identifiquei muito com esse poema, que o nome dele é Diz aqui, Mendes, vírgula, Ayrton Gonçalves, T3B, número 07, M363, ajustador. A lápis, nome, número, turma e tipo de CP. Eu era um CP ajustador. Lá na escola tinha 3 códigos. CP é candidato a peão. É quando você é admitido na escola e tem as mesmas iniciais da carteira profissional. PF é peão formado. É quando você se forma e tem as iniciais do prato feito. PC é peão conformado. É quando você vai para o mundo e não será nada mais que isso. Todos os passos documentados até tornar-se cidadão. Tudo novo e assustador. Treinando a mente. Ajustando a semente. Uma profissão para treinar e ajustar-me na escolha. Um documento para ensinar. A falácia do não mentir. Registro de vida no papel. Eu fiz questão de ler esse poema porque ele me remete lá para 1973, na Escola Senai de Santo André. Eu estou vendo aqui que você escreveu Mendes, vírgula, Ayrton Gonçalves. Como era escrito na nossa carteirinha da escola, né? Era primeiro sobrenome. No Senai, todo mundo era chamado pelo sobrenome. T3B. Você ainda lembra disso? Sim. T3B significa que o Ayrton era da turma da tarde, ele era do terceiro termo B, né? Terceira tarde, turma da tarde, terceiro termo, turma B. E você era o número 7 na lista de chamada. Sim. M363 era o número da sua turma no Senai? Era meu registro. Era o registro na empresa. Ah, sim. Mendes 363. Certo. E ajustador era o curso em que você estava matriculado, né? Muito bem. E você sabe, Jerônimo, que aí eu coloco uma profissão para treinar, né? Com como você vai se treinando. E eu fiz questão de mencionar isso porque eu procurei a etimologia da palavra documento. Ela vem de doctus mentus, que quer dizer treinar a mente. Está aqui. É muito significante isso, né? Então, o documento, ele já está dizendo isso, né? Mente treinada ou treinar a mente. E a carteira profissional, eu fiz questão de colocar isso, porque dentro da carteira, as mensagens que ela coloca,
tem muito a ver com a etimologia da palavra documento, porque ela coloca a importância de você não conversar, de você ficar atento, de você trabalhar, de você tomar cuidado com a máquina. Você tem que cuidar da máquina como se ela fosse sua. Então, tudo isso são mensagens subliminares que a própria carteira te passa. Eu fiz questão de analisar isso e colocar nos poemas também. E é uma coisa que a gente, quando faz um curso profissionalizante para a indústria, você já sai de lá com essa coisa com os hábitos. Sim. Que você terá que levar por toda a sua carreira profissional, né? Sim. Coisas simples como limpar a máquina no final do expediente, guardar as ferramentas, cada uma no seu local pré-determinado, né? Tem uma série de coisas que você leva para o resto da vida, desse período de aprendizagem profissional, né? Inclusive, uma lição, uma escolha aconteceu comigo, que eu não havia terminado de limpar a máquina e a campainha apitou que tinha encerrado, né? Uhum. E o mestre não deixou eu sair. Falou, na fábrica não é assim. Se o seu horário está no seu horário de você sair e você não terminou a sua obrigação, você termina. Então você fique aqui, limpe a máquina direito, depois você vai embora. Tudo isso você traduz aqui em poesia, num trabalho assim que revela bastante cuidado com a forma de se expressar. É um livro que eu recomendo. Eu devorei esse CTPS aqui numa manhã de sábado em casa. Eu sentei e só levantei quando li o último poema. Obrigado. Muito bom. Eu recomendo. Agora, Ayrton, quem quiser comprar o CTPS, onde encontra? Como é que faz? Sim. Esse livro ele está à venda na Alfarrábio, né, de Santo André. Tem o endereço da Alfarrábio no livro. No livro também tem o meu e-mail. Quem quiser se corresponder comigo, então você pode me mandar uma mensagem. Eu vou fazer uma dedicatória para você e vou te mandar o livro pelo correio. Né? Você está criando o livro delivery. Sim. E um livro exclusivo, né? Que já vai com dedicatória. Muito bem. Né? É isso mesmo. Para mim foi um passo muito importante esse livro. Ele está me abrindo perspectivas novas. Aqui mesmo é uma delas, né? E o fato de conhecer pessoas, tal, isso é de uma importância fundamental nesses tempos que nós estamos vivendo de distanciamento. Uhum. De distanciamento. As pessoas também podem te procurar nas redes sociais, você está no... Sim, eu estou no Facebook com o Ayrton Mendes. Né? Ok, então a pessoa pode entrar lá no Facebook e deixar uma mensagem pedindo o livro. Sem dúvida nenhuma. Okay. Vai ser um grande prazer, a gente vai poder conversar bastante também sobre isso. E o que mais me interessa é isso, de saber a opinião das pessoas a respeito do livro. Eu posso te contar só uma historinha? Conte. Para vocês, né? Eu tenho um grupo que nós participamos de um sarau virtual, né? É um grupo que tem gente do mundo todo. E são antigos militantes da Juventude Operária Católica, da qual eu participei. Bom, eu fiz um lançamento desse livro no grupo e, tempos depois, recebi uma mensagem do Jurivaldo, um velho amigo dos tempos de Jó, que ele queria o livro. Né? Ele não queria um, ele queria 6 livros.
né? Eu fiz, ele me mandou os nomes, eu fiz as dedicatórias e tudo mais. E depois ele me contou uma história. Ele falou: Ayrton, o seu livro me lembrou de uma coisa muito importante. Quando você fala num dos poemas, esse que eu li para vocês, igual a marmita na hora do almoço, ele falou: me lembrei quando eu era operário. Eu era mensalista, sempre fui mensalista, mas eu não gostava, porque o restaurante na fábrica, naquela época, ele era, não sei se ainda é hoje, mas era separado. Mensalistas de um lado, horistas de outro, quer dizer, a peãozada tinha um restaurante e os mensalistas tinham outro. Quanto mais você divide, melhor é para tomar conta, né, pessoal? E ele era mensalista, só que ele almoçava com os horistas porque ele não gostava da comida de lá e ele levava marmita, né? Então ele falou: eu não era vegetariano, mas eu gostava de um chuchuzinho, um chuchu refogado, me faltou o nome da agora, um quiabo, um quiabozinho frito e tal, né? E ele falou: então uma vez eu estava lá almoçando numa mesa com algumas meninas e elas, quando eu abri uma marmita, elas viram um chuchu refogado. Ela falou assim: nossa, mas que delícia, que cheiro bom que tá esse chuchu, né? Por favor, eu posso pegar um pedacinho? Olha só que legal. Pode, fique à vontade. Eu também quero um pedacinho. Olha, tá aqui. Você come carne, né? Não tô vendo aí, não como. Tá aqui, um pedacinho do meu bife para você. Né? Então elas. E aconteceu, ele falou, aconteceu exatamente o que você fala no livro. Falou, a partir disso eu fiquei amigo daquelas meninas. Uma delas cantava num coral da igreja. Quando eu me casei, ela pediu permissão para levar o pessoal do coral. Falou, deram um show no meu casamento, uma coisa inesquecível, né? Então são imagens que não vão se apagar nunca. Eu convivi, foi uma coisa muito legal, ele me fala, né? Uhum. E aconteceu justamente a partir desse fato, dessa comunhão de marmita, vamos dizer. Isso, há um outro universo no mundo do trabalho, né? Tem histórias muito interessantes que acontecem nas fábricas, nos escritórios, nas escolas, em todo o ambiente de trabalho, né? E com relação ao restaurante que você fala, eu deixei de trabalhar em fábrica, mas eu continuo, dada a minha profissão original, eu fiz sociologia, e tenho uma dedicação especial por estudar aí o mundo do trabalho. Mas a maioria das empresas hoje não tem mais essa divisão, as empresas grandes principalmente, essa divisão do restaurante. Até por conta de redução de custos e etc. Implantação de um processo de reestruturação nas empresas, então muitas delas têm hoje o mesmo restaurante e criaram um padrão único aí para todas as categorias de trabalhadores lá. Mas isso não é uma unanimidade, não. Ainda tem lugar em que acontecem essas separações, assim, né? Mas, enfim, mundo do trabalho, mundo das letras. Ayrton, eu gostaria que você já deixou aqui no seu livro, traz uma série de mensagens nos seus poemas, mas o que você diria aí para os nossos telespectadores, nossas telespectadoras, porque nós estamos nos aproximando do final do nosso programa. Eu queria que você desse uma mensagem aí para quem nos vê. Sim. Tá bom. A mensagem que eu vou passar para vocês, ela está escrita aqui atrás, ó. Desengavetando sonhos. Gente, nunca deixe de sonhar. Nunca deixe. Eu comentei para vocês no início da entrevista que eu engavetava alguns poemas mesmo. Eu estava, talvez, engavetando sonhos. Então, vamos se mostrar para o mundo e vamos acreditar nos sonhos da gente. Vamos tornar os sonhos reais, porque é assim
que nós conseguimos levar esse mundo para frente e não andando para trás. É sempre para frente, olhando para frente, ninguém sonha olhando para trás. Essa é a minha mensagem. Muito obrigado. Tá? Nós é que agradecemos a você, Ayrton. E se você escreve, você, telespectadora, telespectador do Nossa Literatura, se você escreve e engaveta, faça como fez o Ayrton. Nós estamos aqui na Copa Acesso exatamente para ajudá-los e ajudá-las a desengavetarem seus sonhos. Nosso lema é exatamente esse, desengavetando sonhos. Venha para a Copa Acesso. Nós estaremos aqui na próxima semana em mais um programa Nossa Literatura da TV Cidade de Santo André. A gente se encontra lá. Muito obrigado. Obrigado. Até.